Olá, sou o professor Flávio Tambellini. Vamos estudar os ciclos teóricos em máquinas térmicas, parte 3. Ciclo de ar padrão Otto, tá? Processo 1, 2. Compressão isentrópica, pistão vai do ponto morto inferior para o ponto morto superior. 2, 3. Transferência de calor a volume constante da fonte externa para o ar, tá? Pistão no ponto morto superior. Processo 3, 4. Expansão isentrópica, pistão do ponto morto superior para o ponto morto inferior. Processo 4.1. Transferência de calor a volume constante do ar para a fonte externa, pistão no ponto morto inferior. Então, aqui está o gráfico da pressão em função do volume. Tá? No ponto 1, a admissão do ar, pressão atmosférica, né? Aproximadamente. Então, de 1 para 2, processo de compressão isentrópica. De 2 para 3, adição de calor ao sistema a volume constante. De 3 para 4, processo de expansão isentrópica, tá? E de 4 para 1, rejeição de calor a volume constante, ok? Então, aqui o V1 no ponto morto inferior e o V2 no ponto morto superior, tá? No gráfico da temperatura em função da entropia, aqui de 1, 2, a compressão isentrópica, adição de calor a volume constante, de 3 para 4, expansão isentrópica, de 4 para 1, rejeição de calor a volume constante, ok? Análise do ciclo Otto, tá? Trabalho de compressão, tá? Todos eles usam a primeira lei para sistema, né? Calor menos trabalho é igual a ΔU, tá? Simples assim. Quando tem trabalho, o de compressão e expansão, o calor é zero. Quando tem transferência de calor, o trabalho é zero. Então, é desse jeito. Então, todos eles vão ser a variação da energia interna, simplesmente. Tá? O trabalho de 1 para 2 vai ser o 2 menos o 1, o calor de 2 para 3 vai ser o 3 menos o 2, o trabalho de 3 para 4 vai ser o 3 menos o 4, e o calor de 4 para 1 vai ser o 4 menos o 1. Ok? Então, todos serão a variação da energia interna no ciclo Otto. Trabalho do ciclo. O trabalho do ciclo é o trabalho de expansão menos o trabalho de compressão. Tá? Ele também pode ser a diferença entre o calor adicionado ao ciclo menos o calor rejeitado no ciclo. Ok? Bom, a eficiência térmica do ciclo. É o trabalho do ciclo sobre o calor adicionado, que vai ser o trabalho do ciclo sobre o calor de 2 a 3. Tá? E o trabalho do ciclo é o trabalho de expansão menos o trabalho de compressão. Ok? A eficiência do ciclo para o calor específico constante, tá? Vai ser, pegando essa última fórmula aqui, vai ser esse resultado aqui, e a variação da energia interna é o CV vezes a diferença de temperatura, tá? Que cortando CV, o valor da eficiência vai ficar só em função das temperaturas, tá? Isso para calor específico constante. O de cima é para calor específico variável. A eficiência térmica do ciclo também pode ser dada como 1 sobre o calor rejeitado sobre o calor adicionado, tá? Em função das energias internas, ok? Aqui também se chega ao mesmo resultado, tá? Que o trabalho do ciclo é Q2, 3 menos Q4, 1, ou seja, o calor adicionado menos o calor rejeitado. Chega nessa expressão, que é a mesma dessa, e as duas serão iguais. Análise do ciclo Otto, tá? A gente sabe que o processo de expansão e compressão são isentrópicos, trabalhando com calor específico constante, então nós temos essa relação de temperatura com volume, e V1 sobre V2 é igual a taxa de compressão R, ok? T4 sobre T3 nós temos esse valor aqui, que vai ser 1 sobre a taxa de compressão elevada a K menos 1, ok? Então, T2 sobre T1 é igual a T3 sobre T4, e T4 sobre T1 é igual a T3 sobre T2, beleza? E aí a eficiência térmica é dada em função dessas razões entre as temperaturas aqui. Substituindo os valores, fazendo o algebrismo, nós temos que a eficiência térmica é 1 menos T1 sobre T2. E, finalmente, a eficiência térmica é 1 menos 1 sobre a taxa de compressão elevada a K menos 1, ok? Então, aqui nós temos o gráfico da eficiência térmica em função da taxa de compressão. Conforme a taxa de compressão vai aumentando,
a eficiência térmica aumenta, mas a partir de um determinado ponto ela começa a aumentar muito pouco, tá? Nos carros, né, de ciclo alto, a taxa de compressão vai até 12, 13, alguma coisa aqui por aqui, beleza? Os carros antigamente tinham taxa de compressão em torno de 6, 8, mais ou menos, tá? Os carros a gasolina. O álcool tem uma taxa de compressão um pouquinho maior que a gasolina. Pressão média efetiva. Pressão média efetiva é o trabalho líquido para um ciclo dividido pelo volume de trocamento, tá? No caso, para um cilindro. Tudo isso que nós estamos falando é para um cilindro. Tá? A pressão média efetiva é o trabalho do ciclo sobre V1 menos V2. Ou na forma específica, tá? Dividindo tudo pela massa, nós vamos ter o trabalho específico na forma, trabalho do ciclo na forma específica, dividido pela diferença de volume específico, tá? A pressão média efetiva também pode ser dada em função da variação das energias internas aqui, ok? Bom, taxa de compressão, tá? É quantas vezes o volume que está no ponto morto inferior é diminuído quando o pistão chega ao ponto morto superior. Então, para o ciclo Otto, nós temos que a taxa de compressão é V1 sobre V2 ou V4 sobre V3, beleza? E aqui nós temos o diagrama pressão-volume para o motor de combustão interna alternativo, no caso real, tá? Ele é um pouquinho diferente. Nós temos aqui a pressão atmosférica, tá? Aqui o ponto morto superior e do lado de cá o ponto morto inferior, ok? Então nós temos aqui a admissão do ar, beleza? Ocorre aqui, ok? Aí ele vai subir o processo de compressão, tá? Tem a combustão, a faísca ocorre um pouco antes, e depois ocorre o processo de expansão, beleza? E aí assim vai ocorrer o escape dos gases, que é essa linha aqui muito próxima da admissão, tá? Aí volta a admissão de novo, beleza? Então tá aí.